Eu quero falar nessa noite sobre Jordão, um lugar de intensas experiências com Deus. Jordão, um lugar de intensas experiências com Deus. A palavra de Deus diz aí em Josué 3:1: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que eles passassem o Jordão, né? Ainda vamos ler mais uma passagem da Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 em diante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 em diante, que diz, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 em diante: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, uma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ainda Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante, Marcos 1 e 9 em diante, a palavra de Deus também diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Versículo: e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa e estarmos aqui adorando o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra, que traz orientações e palavras que vêm para edificar nossos corações. Que todos possam sair daqui edificados, motivados e abençoados, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Com esses textos e mais alguns outros que ainda vamos mencionar, eu quero falar nesta noite sobre Jordão, um lugar de intensas experiências com Deus. Meus queridos, rios sempre fizeram parte do desenvolvimento da raça humana, pois os mesmos são fontes de recursos naturais indispensáveis aos seres vivos, e assim os rios sempre fizeram parte essencial da cultura, da história, da economia, da humanidade. A maioria das cidades começaram a ser desenvolvida a partir de rios que passaram ou que passam pela sua geografia territorial. Assim, irmãos, espiritualmente, nós também temos que ter o nosso Jordão para termos experiências e desenvolvimento. Se você deseja ser profundamente tocado, se você deseja profundamente ser envolvido e ter profundas experiências com Deus, é preciso descer ao Jordão. Aqui nós vemos uma fotografia do Rio Jordão. Nós vemos que para Israel, eles precisavam atravessar o Jordão. Para Israel, nesse episódio, o Jordão,
no episódio de eles tinham promessa de possuir a terra prometida, de ir para conquistar a terra prometida. E Israel, eles tinham o Jordão, eles desceram até o Jordão. Para Israel, nesse episódio, o Jordão significava para eles uma nova história, um novo tempo, uma grande conquista, um cumprimento das promessas do Senhor. A conquista da terra prometida pela nação de Israel estava atrelado a eles descer até o Jordão e atravessar o Jordão. A palavra Jordão já significa, já quer dizer, no hebraico, aquele que desce, ou o lugar onde se desce. O Rio Jordão é o maior rio da Palestina. Esse rio ele tem mais ou menos 200 e poucos quilômetros, não é um rio tão extenso, comparando aos nossos rios aqui no Brasil, mas é o principal rio lá de Israel, da Palestina, e esse rio ele nasce lá no Monte Hermon, e a maior parte dele está abaixo do nível do mar Mediterrâneo. A maior parte dele está abaixo do rio, que chega mais ou menos a aproximadamente 400 metros abaixo. Ele vai se deslocando até cair no Mar Morto. E Mar Morto acaba com tudo, né? E nós vemos que é o único rio do mundo que desemboca abaixo, que cai no Mar Morto, que vai longo do curso desse rio é abaixo do nível do mar. O Rio Jordão faz parte intrínseca da nação de Israel. E nós vemos que, sem dúvida, essa nação, eles estavam rodeando o deserto há 40 anos. Mas havia promessas. Deus havia prometido já para Abraão, lá no nascedouro desta nação praticamente, Deus havia dito a Abraão que havia uma terra prometida. E ele foi para essa terra, e ele desenvolveu nessa terra. Mas depois veio Isaac, veio Jacó, e aconteceu tudo o que aconteceu, e eles desceram para o Egito. Mas Deus havia prometido para essa nação a terra prometida. E eles sonhavam com essa terra, eles desejavam essa terra, eles buscavam pela conquista dessa terra. E agora, depois de 40 anos, rodando o deserto, chegou o momento de possuir essa terra. E eles desceram até o Rio Jordão. E quando eles chegam no Rio Jordão, eles ficaram impactados, porque era o tempo das cheias. O rio estava com as suas ribanceiras cheias e até extrapolando a água além do leito normal, do curso normal do rio. E o rio estava com toda a enchente que permeava toda aquela região. E eles agora estão ali olhando para o Rio Jordão e vendo que as promessas de Deus eram de eles possuir a terra prometida. As promessas de Deus eram de conquista. Eles só possuíram a terra prometida porque eles desceram até o Jordão. E lá no Jordão, eles agora tinham promessas de conquistar a terra, mas eles tinham que atravessar o Jordão. Não é diferente conosco, irmãos. Você tem promessas, você tem propósito, você tem desejo, você deseja conquistar alguma coisa, mas é preciso descer ao Jordão. O Jordão da confiança em Deus, que há momento que você coloca tudo nas mãos de Deus ou não vai acontecer nada. O nosso Jordão é aquele momento, aquele lugar onde você tem as promessas, os propósitos, mas você olha e vê impossibilidade de ter conquistas. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor todas as coisas, você vai ver que é possível. Eles dependiam de milagre, senão não tinha como eles ir para a terra prometida. Então o Jordão para eles significou dependência de Deus. E lá veio os sacerdotes, confiando, sem temor, e eles foram marchando.
E quando o primeiro que estava à frente colocou o pé, que tocou nas águas, as águas pararam, uma muralha se fez e eles passaram o rio seco. Toda uma nação atravessou o rio Jordão no tempo de enchente, de cheias, porque chegou o momento de uma dependência total em Deus. Eu não sei qual o Jordão, eu não sei quem sabe você está como Israel, olhando para todos os lados e agora precisa haver um milagre na tua vida. Você olha para todos os lados e vê impossibilidade de ter conquistas, vê impossibilidade de possuir, de possuir aquilo que você deseja e ver a concretização dos teus sonhos. Você vê impossibilidade. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aqui, irmãos, o Jordão para Israel representou confiança em Deus, dependência em Deus. Se você quer ver milagre na tua vida, se você quer ter conquista na tua vida, se você quer ver o agir de Deus na tua vida, você precisa colocar tudo nas mãos do Senhor. Precisa haver uma dependência total. É aquele momento que os teus esforços próprios não vai resolver nada. Israel poderia inventar tudo o que fizesse, não tinha como atravessar o Jordão. Eles dependiam de Deus, eles dependiam de milagre. Há esse momento na nossa vida que precisamos Deus e Deus e Deus. Esse é o momento que nós estamos vivendo, que você possa ter dependência de Deus. O teu Jordão nessa noite, nesse episódio, é depender de Deus. Dependa de Deus e você vai ver maravilhas acontecendo. Aleluia, porque Deus é um Deus que opera maravilhas. É preciso descer ao Jordão. Esse também Jordão também pode significar para nós lugar de confronto. Deus nos leva para o Jordão para nos confrontar. E Deus queria confrontar um camarada chamado Naamã. Naamã, ele estava muito soberbo. Era leproso, mas era um herói de guerra, a Bíblia diz. Era uma pessoa que todos passavam para ele, cumprimentavam. Os soldados faziam continência a esse camarada. O próprio rei da Síria respeitava e ele era respeitado no seu país. Esse Jordão do confronto nós também passamos. Deus nos manda descer no Jordão, porque Ele deseja nos confrontar. Aqui, irmãos, é aquele lugar onde os nossos achismos, aonde as nossas opiniões, aonde as nossas ideias preconcebidas, aonde muitas vezes até o nosso orgulho tem que cair por terra. Deus nos leva para confrontar, para arrancar tudo isso, para que a graça de Deus possa ser derramada poderosamente na nossa vida. Não haverá história de milagre na vida de crente que não queira descer ao Jordão, ter o seu Jordão de se humilhar, seu Jordão de realmente deixar Deus confrontá-lo. Se não houver humildade, se não houver obediência à palavra de Deus, a palavra do homem de Deus, não vai acontecer nada, não vão acontecer maravilhas, não vão acontecer coisas que precisam acontecer. Naamã foi confrontado nas suas opiniões, no seu achismo, porque Naamã, ele estava leproso. A menina que estava na sua casa falou do Senhor para ele, e agora ele vai com toda uma equipe, os guardas e toda uma caravana. Ele vai até Israel e ele chega em frente à casa do homem de Deus chamado Eliseu. E quando ele chegou na frente da casa, ele mesmo diz, no versículo que nós lemos, ele dizia, eu penso que ele ficou meditando, né? Eu acho que vai ser dessa maneira. O profeta vai vir, o profeta vai ficar de pé diante de mim, e o profeta vai clamar ao seu Deus, e o profeta vai passar a mão sobre o meu corpo, e assim eu vou ficar curado. Era o que ele achava, era o que ele tinha no seu conceito,
é o que ele pensava. E Deus já foi derrubando isso. Deus tocou no coração do profeta lá e disse: não, nem receba esse camarada. Só manda o teu servo falar com ele. E ele nem se apresentou. O servo ele chegou lá, Naamã está aí, e uma menina falou do profeta, e ele veio aqui, o profeta quer conversar com o profeta. O moço foi lá, diga para o Naamã, o profeta mandou o recado, diga para Naamã descer ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele ficará curado. Pensa um homem indignado, pensa um homem bravo, pensa um homem que ficou maldizendo Israel, o homem de Deus, o profeta. Ele não aceitou obedecer. Ele começou a dizer: mas como? Eu pensava que ele faria isso e aquilo. A indignação demonstrada por Naamã, infelizmente, tem sido também de muitos crentes, tem sido de muita gente. Quantos crentes que estão revoltados com Deus, revoltados com a igreja, revoltados até muitas vezes com o pastor, revoltados com isso e aquilo, estão dizendo: eu pensava que seria dessa maneira ser crente, eu pensava que Deus faria isso, eu pensava que Deus agiria dessa maneira. Tem muita gente que estão firmados nos seus achismos, na sua opinião, no seu conceito. Tem que ser dessa maneira, eu acho que tem que ser assim, e tem que ser assim. Não é do jeito que você acha, é do jeito que o grande eu sou acha. Aleluia. Deus tem sua maneira de trabalhar conosco. Deus levou Naamã para o rio Jordão para confrontar esse camarada, e Deus quer confrontar você. Muitas vezes você está achando que é da tua maneira, é do teu jeito, tem que ser assim, eu penso que é assim, e tem que ser assim, e você discute, e você grita, e você muitas vezes fica emburrado, muitas vezes fica chateado. Não é da tua maneira, é da maneira que Deus quer. Deus disse para Naamã ir para o Jordão, porque Deus viu que ele achava muito achismo dele, muito conceito próprio, que precisava ser arrancada do seu coração. Além de tudo isso, a soberba, o orgulho, porque todos davam continência a ele, ele pensava que o profeta iria também fazer continência a ele, e ele foi confrontado: tem que descer. Indignado, ele foi pelo caminho: eu não vou descer ao rio Jordão, coisa nenhuma. Onde se viu, então, que mandasse eu mergulhar lá nos rios de Damasco, da Síria. Lá não é Albana, Farfar, não é rios com águas limpas. Agora esse rio Jordão, um rio lamacento, um rio que só em falar o nome desse rio eu já sinto ânsia. Quem sabe ele falou isso, enfim, ele ficou revoltado. E revoltado, ele estava voltando para a sua casa, leproso, condenado a morrer. Mas chega um dos empregados dele, e esse empregado era mais sábio do que ele. O empregado começou a falar, a pensar: mas o profeta não pediu quantia de dinheiro, o profeta não pediu coisa impossível, o profeta não pediu coisas grandes, o profeta apenas disse para mergulhar no rio. Ele disse: ô meu senhor, fez toda a continência, porque para falar para o senhor tinha que ter toda a continência, né, pela soberba dele. Meu senhor, o profeta não pediu coisa grande, ele apenas pediu para você mergulhar no rio Jordão. Você está condenado à morte, você vai morrer, teus dias estão contados. E ele apenas disse para você mergulhar. E ele aceitou o conselho. Oh, quando se aceita conselhos bons, conceitos que realmente vão trazer mudanças de vida, é algo notório. Depois que ele resolveu obedecer, desceu ao Jordão com humildade, veio a recompensa, veio o milagre, veio a cura.
total na sua vida. Ele desceu ao Jordão, foi confrontado porque ele teve que se humilhar, e quando ele mergulhou as 7 vezes, depois das 7 vezes, ele olhou para a sua pele, e a Bíblia diz que era como de uma criança, como de um menino. Esse pode ser também, quem sabe, um momento muito especial na tua vida, porque Naamã compreendeu que era necessário primeiro obedecer a palavra do profeta. Não adianta, irmãos, tem momentos que você precisa obedecer. Se você não obedecer a palavra de Deus, não obedecer a palavra também e orientação dos homens de Deus que Deus tem levantado e colocado nessa tribuna, nessa igreja, não vai acontecer milagre, não vai acontecer maravilhas. As maravilhas de Deus acontecem àqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que obedecem os bons conselhos. Desça dos teus achismos, desça daquilo que você pensa, daquilo que você medita. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Você tem um conceito de um jeito e muitas vezes esse conceito está totalmente equivocado, está totalmente errado. Desça de tudo isso e deixa Deus te confrontar, deixa Deus agir. E se você aceitar bons conselhos, se você aceitar a palavra que é pregada aqui e colocar em prática, você vai ver milagres acontecer, curas vão acontecer, uma nova etapa na tua vida vai acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer, porque o tempo de Naamã passou e agora é o teu tempo de ver o milagre acontecer. Mas você precisa se humilhar, você precisa realmente descer e ser confrontado. Quem sabe é o Jordão do confrontamento. Deixa Deus te levar para o Jordão para te confrontar e maravilhas vão acontecer na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, um outro episódio, eu estou falando sobre Jordão, um lugar de intensas experiências com Deus. Um jovem, filhos de profetas, eles moravam num lugar e eles chegaram e falaram: olha, nós estamos aqui nesse lugar, está apertado, nós precisamos ampliar. E a Bíblia diz que eles combinaram, todos os moços, e pediram ordem para o homem de Deus para descer até o Jordão, para cortar ali algumas árvores, madeiras, para eles ampliar o lugar da habitação. Mas eles não foram sozinhos. Depois de pedir ordem, eles pediram: não, mas Senhor, vai conosco. Vai conosco. E Eliseu foi com eles, e eles começaram a trabalhar cortando madeira para ampliar a tenda. E esse jovem, ele tinha um machado, e naquela época o ferro era escasso em Israel. Um machado custava um preço elevado de valores, e ele, sem condições, pediu emprestado um machado. E quando ele estava cortando madeira, cortando a árvore, o machado caiu no rio Jordão. E ali, quando caiu, o moço ficou apavorado, porque o machado era de um valor incalculável para aquela época, era muito dinheiro. E ele ficou apavorado, ele ficou, ele deu um grito, ele disse: ah, meu Senhor, o machado era emprestado, e eu não tenho recurso para comprar outro machado. E o homem de Deus estava ali. E o homem de Deus fez com que, através da vida que ele tinha no altar, uma vida com Deus, aquele machado flutuou. O que eu quero dizer com isso? No Jordão é o lugar de você ver o impossível se tornar possível. É impossível um ferro flutuar, mas no Jordão você vai ver o ferro flutuar. No Jordão você vai ver milagres acontecer. Aquele jovem perdeu o machado no Jordão, mas Jordão aqui significa lugar de achar coisas perdidas. Ele achou aquilo que estava perdido, estava lá, perdeu-se na água do Jordão, mas o profeta de Deus estava ali, e aquilo que se perdeu veio à tona, e ele pegou o machado. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe na tua jornada de fé,
querendo fazer alguma coisa, querendo trabalhar, querendo ampliar, querendo fazer isso, aquilo, você ficou decepcionado, alguma coisa se perdeu. Você, quem sabe, perdeu a alegria de servir a Deus. Você perdeu a alegria da salvação. Quem sabe você perdeu o batismo com o Espírito Santo. Há tempo você não fala mais em línguas. E até, quem sabe, você acha que isso era para outro tempo, né? Quem sabe você perdeu a alegria da salvação e nem tem mais convicção da sua salvação. Quem sabe você perdeu o desejo de santificação. Quem sabe você perdeu aquela simplicidade, aquela vida de humildade, aquela vida de perseverança. O jovem perdeu a ferramenta fundamental do seu trabalho, que era o machado. Era algo o que ele precisava para colocar o propósito, para alcançar o propósito de ampliar a tenda, de ampliar a casa onde eles moravam. Mas ele perdeu a ferramenta principal. Eu não sei o que você tem perdido. Quem sabe ao longo da tua caminhada de fé, algumas coisas boas você perdeu. E você não sabe como mais adquirir isso. E pensa que é impossível. Mas no Jordão, o impossível se torna possível. Se você clamar ao homem de Deus, se você clamar a Deus, se você clamar, alguma coisa vai acontecer. Deixa Deus agir na tua vida e o extraordinário vai acontecer. Jordão é lugar de o extraordinário vir à tona, acontecer. Aconteceu na vida desse moço, pode acontecer na tua vida e vai acontecer. Creia, é o teu tempo. O impossível se tornará possível. Aleluia. Rio Jordão também pode significar o início do propósito que Deus tem para a tua vida. Jordão, para Israel, foi o início da conquista da terra prometida. Mas também aqui no Jordão foi o início do ministério, por exemplo, de Eliseu. Foi ali, na beira do Rio Jordão, que Eliseu, com a capa de Elias na sua mão, ele bateu sobre as águas e o rio também se dividiu e ele atravessou o rio Jordão em seco. Foi ali junto ao Rio Jordão que Eliseu realmente viu milagres acontecer. Algumas coisas aconteceram na beira do Rio Jordão com Eliseu. Primeiro, ali na margem do Rio Jordão, ele estava caminhando com Elias. E Elias disse alguma coisa a ele: você não tire o olhar de mim, que você vai receber o que você pediu. Porque Jordão é um lugar de abrir o coração, de derramar a sua alma. E ali na margem do Jordão, andando com Elias, ele derramou a sua alma. E ele disse para Elias: Elias, eu quero ter um ministério, eu quero ter uma vida com porção dobrada do que aconteceu na tua vida. Elias, eu acho que até se assustou, disse: mas camarada é ousado, né? Mas Deus, quando a pessoa fala com humildade, com pureza de alma, Deus realmente concede. E Elias disse para Eliseu: Eliseu, se tu vires quando eu for arrebatado, quando eu for, você vai receber. E Elias, então, primeiro, Eliseu, ele derramou a sua alma para o seu amigo, ele colocou para fora o que estava no seu coração. A margem do Jordão. O Jordão é lugar de você conversar, você derramar a alma para o seu amigo. E você tem um querido amigo Espírito Santo. Derrama a tua alma ao Espírito Santo. Fale dos teus sonhos, dos teus projetos, do que você deseja, das tuas alegrias ou até das tuas tristezas. Pode falar. É na beira do Jordão que Eliseu derramou a sua alma e ele foi atendido. Aí na beira do Jordão é o lugar de Deus ouvir as tuas orações e você ser atendido. Aleluia. E ele foi atendido. A resposta do seu pedido, o desejo da sua alma foi atendido ali na margem do Jordão.
Jordão. Deus quer atender os teus pedidos. Desça ao Jordão com humildade e você verá milagres acontecer. Aqui, esse Jordão para Eliseu foi o início do seu ministério. Ele agora com a capa, ele volta, bate sobre as águas se dividem e ele passa. Foi o início da sua carreira. Meus queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite, Jordão é lugar de você abrir o coração, mas Jordão é lugar de cumprimento de desejos, mas Jordão também é aquele lugar onde você vai começar alguma coisa e você precisa começar com Deus na tua vida. Eliseu, ele sabia, eu agora recebi essa capa, mas eu preciso começar não com a capa. A capa era apenas um detalhe. Ele precisava de Deus, ele precisava ver a interferência de Deus, a intervenção de Deus. E agora, quando ele bate com a capa na água, a água se abre e ele vai e começa um ministério milagroso. E você vai ver que o ministério de Eliseu foi tudo ao dobro do que aconteceu com Elias. Por quê? Porque realmente ele começou o ministério clamando por Deus e vendo Deus agir na sua vida e respondendo a sua oração. Ele começou o seu ministério tendo experiência ele com Deus. Estava ele sozinho ali na beira do Jordão e agora? Eu preciso atravessar, eu preciso de um milagre. E ele clamou ao Deus que ele conhecia, ao Deus Elias, e milagre aconteceu, porque o Deus Elias era o seu Deus também. Ele começou o seu ministério com milagres, dependendo de Deus. Tudo que você começar, um negócio, seja material, seja em qualquer coisa que você começar, um negócio, uma firma, um emprego, qualquer projeto de vida, qualquer sonho, qualquer propósito que você tenha, em qualquer área da vida, não comece sem ver Deus confirmar, sem ver Deus agir, sem ter a convicção de Deus. Eliseu começou o seu ministério tendo a aprovação de Deus, aleluia, e assim você será abençoado. Mas Jordão também é lugar de compromisso, Jordão é lugar de obedecer mandamentos de Deus. E aqui nós vamos para a vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sai de Nazaré e desce ao Jordão. E quando ele chega ao Jordão, lá está João Batista batizando. E Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado. Batismo é para quem é pecador. Batismo é para nós, que é o símbolo de nossos pecados eliminados e que vamos viver para com Cristo. E agora, mas Jesus deixou exemplo em tudo. E agora Jesus desce ao Jordão e lá no Jordão, quando ele vai entrando nas águas para ser batizado, João fica apavorado. João diz: não, eu não posso batizar. Eu que deveria ser batizado por você. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. Mas Jesus disse: João, é necessário para que o mandamento da palavra se cumpra. É necessário. Jesus mostrou a sua humildade. E não só humildade. Eu vejo aqui Jesus respeitando a autoridade pastoral que estava sobre João Batista. Quem estava batizando ali era João. E Jesus submeteu a autoridade pastoral de João. Não tem milagres, não tem céu aberto, não terá vitória na vida de quem não se sujeita aos homens de Deus, ao pastor da igreja, aqueles que pregam a palavra. Sim, a Bíblia diz: sujeitai aos vossos líderes, vossos pastores. Jesus Cristo, ele foi grande exemplo em humildade e submissão, e aqui ele submete a João Batista, e assim ele pôde cumprir o mandamento da palavra. Então, batismo é lugar de pacto, de compromisso. Jesus desceu para ter o seu pacto, o seu compromisso, porque ali também foi o início do seu ministério.
Então, irmãos, você tem que ter o seu Jordão. O seu Jordão é aquele lugar do seu pacto, do seu compromisso com Deus. É o lugar também do início de alguma coisa na tua vida. E assim aconteceu com Jesus e que possa acontecer na tua vida. O que Naamã não queria fazer, Jesus fez voluntariamente. O que Naamã não queria? Naamã não queria descer ao Jordão, de hipótese alguma, não queria descer. Jesus fez voluntariamente. Ele desceu porque ele tinha humildade na sua vida. E você? Por que não vai querer descer? Desça daquilo que você acha que tem que ser. E você precisa, Jordão é símbolo de pacto, de compromisso. Eu disse e repito, eu pessoalmente, é algo particular meu, não está na Bíblia, mas eu não creio na salvação de quem não quer se batizar, que pode se batizar e não quer se batizar. O próprio Jesus não precisava ser batizado, mas ele deixou o exemplo. Agora a pessoa está na igreja, não sinto me batizar, não quero batizar. Também eu não creio na salvação dessa pessoa. Não quer dizer que batismo salva. Não, batismo não salva. Batismo é uma prova que a pessoa está salva. E se a pessoa não quer provar que está salva, é porque não está salvo. Então, irmãos, Jesus, ele ali no Jordão, ele desceu para ser batizado. Quer dizer, o Jordão aqui para Jesus foi o símbolo de pacto, de compromisso com Deus, foi o seu testemunho diante de todos. E você precisa entender que se você quer ver milagres, se você quer ter um início abençoado na tua vida, de qualquer projeto de vida, passe pelo Jordão, se humilhe e obedeça o mandamento, obedeça e tenha submissão aos homens de Deus, como o próprio Jesus demonstrou. Mas também Jordão, irmãos, é o lugar onde os céus se abrem. É o lugar onde você vai ouvir a voz de Deus. Foi ali no Jordão. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. E ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jordão é lugar de os céus se abrirem. Você ver a glória de Deus. Você ouvir a voz de Deus. Você ouvir Deus falando a sua vida. Aleluia! Jordão é esse lugar de você ter profundas e extraordinárias experiências com Deus. Se não houver humildade, irmãos, se não houver submissão, você não vai ver céu aberto. Você nunca vai ouvir a voz de Deus falando contigo. Muitas vidas estão secas, muitas vidas estão áridas, não tem nenhuma experiência para relatar, porque não querem descer dos seus próprios conceitos. Outros acham e até defendem que o agir de Deus de maneira tão intensa, de ouvir a voz de Deus, de ver céu aberto, de ver glória de Deus, isso é coisa do passado. Para você pode ser coisa do passado, mas para aqueles que creem é coisa de hoje, porque Deus não muda, Deus é o mesmo, aleluia. Se o céu se abriu para Jesus, se Jesus ouviu a voz e a voz de Deus foi ouvida, Deus é o mesmo. E graças a Deus que há pessoas que conseguem realmente ter essa sensibilidade para entender a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus falando ao seu coração, falando à sua vida. Não ache que é coisa do passado. O poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o céu se abrir, é coisa para hoje, para agora. Aleluia! Oh, meu querido, eu lhe garanto, quem desce ao Jordão com humildade, quem desce ao Jordão com submissão, quem desce ao Jordão para fazer pacto de compromisso com Deus e a sua obra, vão ter experiências extraordinária. Tenha o teu Jordão, a sua vida jamais será a mesma se você chegar ao Jordão para fazer pacto e para submeter. Você vai ver o céu se abrir e a glória de Deus não será porque os outros contaram, porque alguém disse, porque alguém falou. Não, você vai ter a tua experiência própria e é o que precisa acontecer. Você precisa ter a tua experiência própria. Mas eu termino dizendo, nós necessitamos ter o nosso Jordão, daquele encontro profundo com Deus, das convicções da presença de Deus na nossa vida. Jordão é lugar de você ter convicção que você será arrebatado.
Lá estava Eliseu e Elias. Elias também tocou nas águas, a água se formou de um lado e eles passaram a seco, ele e Eliseu. E agora, na margem do Jordão, caminhando, Elias foi dizendo para Eliseu: eu serei arrebatado. À margem do Jordão, ele começou a ter convicção que ele seria arrebatado. Você precisa ter o teu Jordão, onde você tem a convicção que será arrebatado. Mas só será arrebatado quem desce ao Jordão, quem submete, quem tem realmente esta graça de entender que precisa ter submissão. Meus queridos, o profeta Elias, ele foi dirigido por Deus, e ali ele começou a ter essa convicção: eu vou ser arrebatado. E Elias passou pelo Jordão, e depois de ter experiência de ver a água se abrir, e outra experiência que ele teve antes, mas agora a última experiência, o último milagre que aconteceu na vida de Elias, foi ver o rio Jordão se abrir, e ele passar em seco. Esse foi o último milagre. E agora ali na margem do rio Jordão, a convicção cada vez se tornou mais forte, e ali no Jordão, à margem daquele rio, ele foi arrebatado. Ele viu carros de fogos, ele viu um redemoinho, e esse redemoinho foi levando, e ele foi arrebatado na margem do Jordão, aonde ele teve muitas experiências com Deus. Deus te leva para o Jordão das convicções. Ali na margem do Jordão, Elias teve convicção: eu serei arrebatado. Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Se Jesus voltar agora, você tem certeza que você vai? Você está esperando esse dia? Ou você está igual a alguns crentes hoje, que não creem mais no arrebatamento da igreja, que não creem mais em volta de Cristo? Eu não só creio, como eu prego, não só prego, como creio que pode acontecer na nossa geração o arrebatamento. Se não acontecer, não tem problema, vamos morrer, será a nossa hora, né? A nossa hora, e temos que estar preparados, mas estamos preparados como se Cristo voltasse, não amanhã, como ele voltasse ainda antes do amém desse culto. Ele pode voltar, isso vai acontecer quando não sabemos. Os sinais estão aí dizendo que ele vai voltar, os sinais estão se cumprindo, cada dia está mais claro, está de maneira mais visível, quase que tangível, os acontecimentos indicando a volta de Jesus. Ele vai voltar, e eu quero dizer uma coisa ainda: e ele vai voltar num dia de culto. Pastor, vai dia de culto. Quem sabe não aqui, mas em algum lugar vai ter culto. Em algum lugar vai ter culto, porque tem culto 24 horas, porque enquanto aqui agora são 20 para as 9, outro lugar lá é 20 das 9 da manhã, e sempre tem um horário de culto em algum lugar. Então Jesus vai voltar no horário de culto. Já pensou se for no horário de culto aqui na ADBlu? Vai ser alegria para todos, ou vai ser tristeza, ranger de dente, lágrimas, quando você olhar para o lado? Cadê? O que aconteceu? Você vai olhar para o púlpito. Eu quero dizer para você: eu não vou estar aqui. Eu tenho o meu Jordão de convicção, que tenho vida com Deus, e vou ser arrebatado se Jesus não demorar e não me levar antes, e eu fazer parte do arrebatamento. No dia do arrebatamento eu estou preparado para subir. E você está preparado? Ficamos em pé nesse momento. Jordão, um lugar de vida intensa com Deus. Jordão, um lugar de você ter convicção de Deus na tua vida e convicção da tua salvação. Lá nas margens do Jordão, Elias teve convicção: eu vou ser arrebatado.
Você tem essa convicção? Você tem certeza da tua salvação? Eu quero orar por você. Quero fazer 2 orações. Primeira oração, quero convidar você, meu amigo. Você, quem sabe que está até distanciado da casa do Senhor. Você parou no meio da caminhada. Você não tem essa certeza da tua salvação. Se Jesus voltar agora, você está em dúvida com respeito se vai subir ou não. Mas eu te convido a aceitar a Jesus. Você que nunca fez isso, tem alguém que não é crente que quer aceitar Jesus, eu lhe convido para aceitar Jesus nesse momento. Venha para Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tenha convicção da tua salvação. Você tem que transitar por essa jornada da vida, tendo certeza que Jesus é o Senhor da tua vida e da tua salvação. Tem alguém para Jesus? Eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você precisa receber uma oração. Você precisa ter a tua convicção de Deus na tua vida. Tem alguém para Jesus? Não tendo. Alguém que está distanciado da casa do Senhor. Você parou no meio da caminhada. Veio tantas lutas, tantos problemas. Você deu uma parada. Volte para Jesus. Aleluia. O céu não está de quarentena, de porta fechada. Venha para Jesus. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Se tem, é o seu momento. Aleluia. Mas eu quero orar por você agora que é crente. Diversos homens, eu mencionei diversas pessoas que tiveram experiência no Jordão. Jordão, um lugar de intensas experiências com Deus. Você precisa ter a tua experiência com Deus. A vida desses homens passou. Agora é a sua vida, é o seu momento, é o seu tempo. E você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com a intervenção de Deus. Você precisa ter experiência de depender de Deus e Deus e Deus. Você precisa ter a experiência de ver o agir de Deus na tua vida, nos teus negócios, na tua firma, no teu trabalho, na firma onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você anda, aonde você mora. Precisa acontecer milagre em algumas coisas. Quem sabe no meio da caminhada você perdeu alguma coisa importante. Até quem sabe você perdeu a alegria da salvação ou o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero orar por você. Tem alguém que é uma oração especial. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você puder sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar por você. Porque eu creio em um renovo de Deus na tua vida. Eu creio em um novo começo de Deus na tua vida. Eu creio em algo novo de Deus para você. Eu creio em novas experiências que Deus quer realizar na tua vida. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Há algo de Deus para você. Há experiências novas que Deus quer que você tenha. Você precisa ter a tua experiência. Não porque você ouviu falar, não porque teus pais falaram. É a tua experiência. É você tendo experiência com Deus. É você ver Deus agir na tua firma. É ver Deus agir nos teus negócios. É ver Deus agir na tua saúde. É ver Deus agir em você. Aleluia. Desça, venha à margem do Jordão. Venha ao Jordão, é o teu Jordão. Aqui à frente está o teu Jordão. E aqui você vai ver o céu se abrir. Aqui você vai ver milagres acontecer. Aqui você vai ver coisas tremendas dos céus acontecer na tua vida. Aleluia.